Graça e paz, amém? Agora para estremecer, para sacudir os alicerces humanos. Um amém que venha convocar as regiões celestes para celebrar com a terra. Um amém para desestruturar toda a estrutura humana. Graça e paz. Igreja do Avivamento. Aqueles que celebram o Deus Altíssimo, aplaudam Ele bem forte com toda a força da sua alma e libera um brado de vitória. Aleluia! Olhe para o teu irmão aí do seu lado e diga para ele assim: Deus é bom. Continue olhando para ele e diga: o diabo não presta. E o homem é mais ou menos. Faz assim para o lado dele, uns para mais, outros para menos. Dá um sorriso de jacaré cheio de dente. Dá um sorriso aí, irmão. E agora diga para ele: se alegra, porque Deus é bom. Aplauda o Messias mais uma vez. Estou muito feliz em estar neste lugar. Amo vocês de coração, ainda mais na casa do meu pai apóstolo. Falei com o apóstolo hoje, eu fico muito à vontade, ainda mais quando ele me leva para conhecer a cidade. Irmão, não é fácil não, tá? Conhecemos alguns pontos turísticos hoje, passeamos, depois tivemos a oportunidade de brincar um pouco, de conversar um pouco, enfim, é satisfatório demais. Se eu pudesse, eu vinha toda semana. Você que está perto, não desperdice essa oportunidade, amém? Porque quando estou aqui, quero esse tempo para mim. Que o bom Deus abençoe vocês. Já abracei alguns, mais tarde abraçaremos outros, e com certeza ficarei com vocês até na segunda-feira. Com certeza não vou comer só salame, eu sei que alguém vai fazer aí um churrasco maravilhoso para nós, e vai ser bênção de Deus, diga amém. Vou estar trazendo uma palavra ao seu coração simples, descrita ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Me esforçarei para ser célere, vou tentar acelerar, então aqueles que gostam de anotar, terão que acompanhar. E você que não gosta de anotar, torne-se atento, para que você absolva o que Deus tem para falar ao teu coração nesta noite, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 10 até o 20, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga misericórdia. Jesus maravilhoso, está na Bíblia. Está na Bíblia, tá, irmão? Pode procurar aí. Pode procurar que você vai encontrar. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Eterno. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Eterno: levanta-te, vá na rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olhe para o teu irmão e diga: quando você ora, Deus responde. Verso 12: e numa visão, Saulo de Tarso, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito tenho ouvido acerca deste moço, quantos males tem feito aos teus santos aqui em Jerusalém.
E aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor: Ananias, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, Ananias foi, entrou na casa de Judas, impondo as mãos na direção de Saulo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu ia ler até o 20, mas vou ler só até aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu ao caminho, quando você vinha para cá, me mandou neste lugar para profetizar na sua direção, que você tenha visão e seja cheio do Espírito Santo. Que você tenha visão e seja cheio do Espírito Santo. Que você tenha visão e você seja cheio do Espírito Santo. Somente aqueles que recebem, cata em cima, traz ao peito e faz barulho, porque nesta noite a palavra profética virá sobre você. Você terá visão, seus olhos haverão de se abrir e você vai sair deste lugar transbordando da presença dele. Diga amém. Diga eu recebo. Pai, em nome de Yeshua, o teu filho, nos colocamos diante do teu altar. Te pedimos que esta noite o Senhor fale comigo, o Senhor fale conosco, o Senhor fale com toda esta igreja. Que nesta noite o Senhor ministre aos nossos corações, não daquilo que queremos ouvir, mas daquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus o Nazareno, eu repreendo toda força contrária a esta palavra. Eu cancelo toda manifestação contrária a esta palavra. Nenhuma arma forjada contra nós encontrará prosperidade. Que o Senhor, ó Deus, envie dos teus anjos para nos guardar nesta noite. Guarde a nossa mente, que toda fortaleza de mente caia por terra, e que os teus filhos juntamente comigo possamos experimentar da revelação, da provisão, do pão do céu nesta noite. Quem crê, quem recebe, quem deseja, diga amém e aplauda mais uma vez. O tema da minha mensagem é, para quem gosta de anotar, movendo-se nos dons do Espírito Santo. O texto que acabamos de ler vai dividir a vida desse moço em duas etapas, onde em um período ele vai conduzir a sua vida sendo Saulo e trilha o seu percurso, a sua rota até aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, a caminho de Damasco, para prender alguns cristãos, este homem vai ter um encontro genuíno, face a face com o Nazareno da Galileia. A primeira coisa que eu aprendo inicialmente nesse texto é que quando de fato e verdade nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda, o nosso nome muda, a nossa história muda, a nossa geografia muda, todas as coisas em nós mudam, porque a palavra de Deus diz que vai fazer nova todas as coisas. É uma cena interessante e de certa forma maravilhosa. Este homem, ele era um perseguidor do crente, religioso, cheio de religiosidade. Ele era douto na Torá, conhecia a Bíblia da época, de um lado e do outro.
mas não se simpatizava com aqueles que serviam o Senhor Jesus, e perseguia, prendia, matava, torturava, fazia horrores com aqueles que se diziam crentes. E agora aqui, no caminho de Damasco, nós vamos encontrar o perseguidor de cara no chão, diante do leão da tribo de Judá. Pensa que cena maravilhosa, que troço lindo de se ver. E daqui por diante, logo após este encontro, Saulo, na obediência, cego, vai entrar em Damasco e vai se hospedar na casa de Judas, e ali vai ficar por 3 dias pagando preço, boca no chão, falando com Deus, clamando, para que o bom Deus abrisse e devolvesse e desse a ele visão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, verso 16. Mateus no capítulo 7 diz que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abre. Mateus 7, verso 7. Hebreus, o escritor aos Hebreus vai nos dizer que deveríamos buscar diante do trono da graça, a fim de encontrar graça e misericórdia no tempo da nossa necessidade. O próprio apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 4, verso 16, o próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 4, 6, dizendo: não fique ansioso por coisa alguma, toda a sua necessidade tem que ser colocada aos pés do Senhor, por meio da sua oração e súplica. Sabe por que muita gente não tem resposta? Porque não ora, não paga preço, e então não tem resultados. Graças a Deus que todo mundo aqui ora muito, diga amém, nem que seja pela fé. Quando esse homem está orando, Deus vai inquietar o coração do bispo Ananias, que segundo os historiadores era discípulo de Yeshua HaMashiach, como consta lá em Lucas no capítulo 10. Ananias, discípulo de Jesus, agora está com uma igreja lá em Damasco. E quando Saulo está orando dentro da casa de Judas, o Espírito Santo, o Eterno, vai visitar Ananias e diz: Ananias, desperta, tem uma missão para você, Ananias. Levanta, vai lá na rua direita, na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, ora por ele. Ananias fica meio em dúvida se aquela voz era de Deus ou se não é de Deus. Mas Ananias sabe conhecer a voz de Deus, e às vezes Deus nos pede uns troços interessantes, né? Ananias vai dizer: Senhor, eu sei muito bem quem é esse moço. Eu sei as atrocidades que ele tem feito lá em Jerusalém, e aqui ele tem uma carta dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, para prender a gente, levar preso e até matar, se houver necessidade. E o Senhor quer que eu vou lá orar por ele? E Deus falou: mas esse homem não presta, esse homem persegue o crente. E Deus vai falar: a sua opinião acerca dele, Ananias, é até interessante, mas deixa eu te falar a minha opinião acerca dele. Ele é para mim um vaso escolhido para pregar a minha palavra. Aqui eu quero continuar profetizando na sua vida. Levanta a mão para receber. O que as pessoas estão falando de você de ontem, de repente até ter sentido. O que as pessoas falaram de você semana passada, de repente até tem razão. Mas deixa eu te dizer um negócio: a opinião de Deus na sua direção está mudando agora. Ontem você era aquilo, semana passada até que você era, mas hoje você vai sair deste lugar como filho e filha do Eterno, como um vaso escolhido nas mãos dele. Você pode dizer amém? Então aplauda o Messias, porque um tempo novo começa na sua vida hoje. Ananias ficou sem argumento diante da postura do Eterno na nossa direção. As pessoas ficam sem argumento. Assim vão ficar as pessoas que
não sei por qual razão, circunstância, apontavam o dedo na sua direção. Ananias foi lá ministrar sobre a vida desse homem. E nesse texto aqui, nesse contexto histórico, eu quero correlacionar as duas igrejas do presente século. Desde já quero dizer que não é por ofensa, que cada um tem a sua opção, o seu método, a sua postura, no seu religare. A palavra religião quer dizer união da alma com Deus. Cada um escolhe. Mas lembre-se de uma coisa: os caminhos que nós escolhemos nos levam a algum lugar. Não tem como fugir também desta máxima. E aqui eu vou analisar a vida deste moço chamado Saulo outrora e Paulo no futuro. E nós vamos correlacionar como tipologia das duas igrejas do século presente. A igreja que se move na força do braço, na determinação, no jeito, e a igreja que se move através dos dons do Espírito Santo de Deus, e diga aleluia. A igreja que se move dentro de sua força, e quero começar por ela, e vou dar o nome a ela de Saulo. Diga, igreja Saulo. Para o bispo Marcos. Repita comigo, para o bispo Marcos. Eu não quero que você se sinta culpado depois. Então, para o bispo Marcos, é a igreja que se move na sua força. Diga amém. A igreja Saulo é uma igreja religiosa, cheia de tradição, costumes, liturgias, ritos e aparatos. O próprio Paulo dá testemunho disto, que outrora, quando ele era Saulo, vivia de forma religiosa, fundamentado nas tradições de seus pais. Gálatas capítulo 1, verso 14, ele diz: na minha nação eu me excedia no judaísmo sobre todos os meus irmãos, fundamentado, sendo zeloso nas tradições de meu pai. Então não estou falando nada demais, ou nada fora dos contextos bíblicos. Ele afirmava que ele era um religioso. Ele se declarava religioso. E religioso é todo aquele que pratica um ato da sua religião, ou da forma como ele se une com Deus. Não é ofensa. É só você estudar um pouquinho de semântica, que você vai entender o que eu estou falando. A igreja Saulo é uma igreja religiosa nas suas tradições, nos seus costumes, tornando isso intocável, inquestionável. A sua liturgia daquele jeito não pode mudar, é formalizado, é tudo que eles querem e não abrem mão. Se você chegar com alguma coisa nova dentro de um contexto, ou para tentar mudar na postura de um religioso tradição, ele vai falar que você não tem Deus. Em uma igreja religiosa as coisas são assim. A sua liturgia é algo formalizado. João no capítulo 4, Nazareno da Galileia, vai se encontrar com uma mulher lá em Sicá, nas regiões de Samaria, vindo da Judéia, e vindo da Galileia, caminhando para a Judéia. E o sol está dando meio-dia. Ele para de frente do poço. Prejudica eu vim aqui embaixo? Não, né? Espero que não, porque prejudica? Agora já foi. Porque ele para ali em frente ao poço. E quando ele chega ali em frente ao poço, ele manda os meninos comprar pão. 12 homens para comprar pão. Não sei para que tanta gente para comprar pão, mas ele manda. Irmãos, ele tem propósito em tudo. Ele quer ficar sozinho com você. Alguém aí recebeu? Ele fica ali no poço esperando a mulher. E a mulher vem com cântaro nas costas. E ela chega e ele olha para ela e diz: dona, me dá água para beber. Ela fala: o senhor não tem vergonha nessa sua cara não? Sendo eu samaritano e tu judeu me pedindo água para beber?
Ele diz para ela: se você tivesse ou conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria e eu te daria água viva. Ela vira para ele e fala assim: o senhor não tem nem balde, vai tirar com o quê? Com a mão? Vai pular lá dentro? Está querendo ser maior do que o nosso pai Jacó, que deu dessa água para todos os seus filhos, para José, para suas ovelhas? Você está querendo ser maior do que ele? Aí Jesus disse para ela assim: dona, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu der, vai jorrar nele uma fonte para a vida eterna, e nunca mais terá sede. E hoje você vai beber essa água. Recebe aí. Ela se empolga e diz: então me dá dessa água para mim nunca mais ter que voltar aqui. Jesus falou: é agora, vai lá e chama seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus falou: você tem 5, já teve 5, e agora o que você tem não é seu, é da vizinha. Ela tenta mudar de assunto e fala: não vejo que tu és profeta. Quer sair fora da pegada. O Senhor fala que é lá em Jerusalém, olha a tradição, que devemos adorar o nosso grande Deus. Lá onde tem ar-condicionado, um lindo ministério de louvor, um monte de luzinha, cadeira estofado azul, coral, bateria, teclado, contrabaixo, guitarra. Os judeus falam que o lugar de adorar a Deus é dentro do templo com toda a sua liturgia. Mas eu vou dizer um negócio para o senhor. Ela falando para ele: os nossos pais, por tradição, nos ensinaram que devemos adorar a Deus nesse lugar aqui, aonde Moisés ergueu as mãos e profetizou todas as bênçãos sobre toda Israel. Monte Gerizim, poço de Sicar. Jesus olhou para ela e disse: dona, vai chegar um dia em que não vão mais adorar a Deus por tradição, por costume, porque foram ensinados por alguém e estão repetindo o que aprenderam mais ou menos, ou porque alguém está forçando eles a adorarem. Vai chegar um dia, dona, em que vão adorar a Deus sem ter necessidade de ter estofado azul, climatização, teclado, violão ou guitarra. Vai chegar o dia, dona. Quando ele fala vai chegar o dia, ele olha por dentro do templo e vê eu e você aqui dentro. Ele abre um largo sorriso e diz: vai chegar não, já chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Betel, aplauda, receba, porque é o nosso tempo, é o nosso momento, é o nosso dia. A igreja renovada, a igreja Paulo, ela não se prende à religiosidade, ela não se prende a costumes, ela não se prende à tradição, ela não se prende a show, ela não se prende a esses tipos de coisas. É uma igreja que anda em novidade de vida. Posso ouvir um amém? A igreja Paulo se move através dos dons e por isso não vive do discurso, mas sim dos frutos. Porque quem nos conduz a produzir frutos é o Espírito Santo, inclusive o arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se você pega esse texto e leva para João no capítulo 16, verso 8, você vai entender o que eu estou te falando. Porque disse Jesus: quando eu for para o Pai, eu vou te enviar o Consolador, e Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Zacarias capítulo 4, verso 6, não é por força nem por violência, mas mediante a ação do Espírito Santo de Deus. A igreja que anda na plenitude do Espírito era uma igreja de joelho no chão, de boca no pó, dizendo: miserável de mim, pecador que sou, quem vai me livrar deste corpo mortal? É uma igreja linda, é um povo que é apaixonado por Deus,
Uma igreja Saulo é uma igreja que traça as suas estratégias sobre o seu braço, sobre o seu entendimento, sobre os seus acordos, macuna, planeja, não que esteja errado, mas faz contatos terrenos, faz aquisições de contexto corruptível, saem do propósito eterno e caminham nos seus interesses particulares e políticos. Igreja Saulo. Seus interesses não são do céu. Bispo, mas existe essa igreja? Aqui não existe, diga amém. Pelo amor de Deus. Na Bahia não existe essa igreja. Aqui só tem igreja Paulo. Aqui só tem igreja que caminha de joelhos dobrados buscando a graça do eterno. A igreja Saulo persegue, coloca jugo sobre os outros, vive criticando as pessoas, tem a sua razão absoluta, só ela é a certa, só ela vai para o céu só vai ter aquela igreja, e arruma problema na vida de todo mundo. Para de pensar no irmão aí, irmão, foca aqui. Teve alguém que fez assim, até assim com o dedo, misericórdia, deixa o irmão quieto. A igreja Saulo é assim, aponta o dedo e leva a mão no peito e diz: eu não sou como esse aí, eu sou cheio de Deus, sou santo. Infelizmente tem essa igreja. A igreja Paulo é diferente. A igreja Paulo crê naquilo que está escrito em Mateus no capítulo 7, no verso 1, no verso 2 e no verso 3. Não julgueis para que não sejais julgado. Da mesma medida que você medir, você vai ser medido. Porque que você olha o cisco que está no olho do teu irmão e não vê o poste que está cravado aí na sua cara. Tira primeiro o poste que está cravado na sua cara, se preocupa com a sua vida, toma conta da sua vida e deixa a vida do irmão em paz. Vai ficar melhor para você. Essa é uma igreja cheia de Deus, porque antes de falar em mistério, tu deveria guardar essa língua grande dentro da boca, porque antes de falar em língua estranha, deveria ter o fruto do Espírito. Ou se não, me ensinaram Bíblia diferente. Mas vamos nós aqui, porque essa parte não é para vocês. Não tem ninguém aqui que precisa ouvir isso. Diga amém. Diga graças a Deus. E para de pensar nos outros. Vão ser crente inchar. Puxar para nós, amém? A igreja Saulo é uma igreja cega, não tem visão, uma visão limitada, por isso ela se arrasta, por isso ela não corre, por isso ela não tem direção, por isso ela não tem rumo, por isso ela não se movimenta, por isso ela é estática, por isso ela não se renova, por isso ela é mórbida, por isso ela é parada. Sabe a diferença entre um pântano e um rio? Os dois têm água, os dois têm peixe, os dois têm vegetação. Mas o pântano, por não ter movimento, oxigenação, a vegetação em volta dele morre, os peixes que estão dentro dele morrem, a água que está ali seca, ele vai ser aterrado e vai deixar de existir. Deus não tem nos chamado para sermos uma igreja pântano. Deus tem nos chamado para sermos uma igreja rio. Porque o rio, meu irmão, a água se movimenta, o rio, a água se renova, o rio constantemente tem peixe e tem vegetação em volta. Da onde o senhor tirou isso, bispo? De Isaías 58:11. Quer receber? Tu serás, Betel, como um jardim regado, um manancial de Deus, cujas águas nunca faltarão neste lugar. Recebe aí, meu irmão, esta igreja é o rio de Deus.
João, capítulo 7, 37 e 38, Jesus na festa dos tabernáculos: quem tem sede, vem a mim e beba, porque vai fluir do teu interior, Betel, rios, rios, rios de águas vivas. Salmo 46, verso 4. As correntes, os rios, as correntes, cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, o santuário do Eterno. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, o santuário do Eterno. Você não entendeu, mas agora você vai entender. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16: vós sois o templo do Deus vivente sobre a terra. Como Deus disse: dentro deles eu habitarei, no meio deles eu andarei, eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo, eu serei o seu pai, vocês serão para mim filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Essa água vem de Deus e se move aí dentro de você. É isso que o texto está dizendo. Você tem coragem de receber? Cata em cima, atrás, ao peito e faz barulho, porque você é o rio de Deus nessa terra. Você é o rio de Deus. Saulo caiu com a cara no chão, porque a igreja Saulo mais cedo ou mais tarde vai cair do cavalo. Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito determina a queda. Provérbios 29, 23: o orgulho do homem o abaterá. Tiago 4, 6: Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Mais cedo ou mais tarde vai cair com o cara no chão. E então agora nós vamos ver o camarada ali com a cara no chão e com opção. Ele pode ficar no chão ou obedecer a voz do Eterno. Ele está no chão cego, se arrastando de um lado para o outro, e a voz está dizendo: levanta, levanta e vai lá para Damasco. E então, vamos continuar sendo uma igreja Saulo, se arrastando de um lado para o outro, sem direção, perdidos e chorando o azar? Ou vamos entrar na rota da obediência para nos tornarmos uma igreja Paulo? Porque se ficar no chão, vai continuar sendo Saulo. Aqui eu aprendo algo magnífico: cair, errar, está propostos a todos aqui dentro. A mim, ao apóstolo, a vocês, todos estamos sujeitos a isto. Porque a Bíblia diz assim: Jesus de Nazaré, escrevendo sobre o assunto, ele vai dizer que a carne é fraca. Ele vai dizer que nós pecamos. Cuidado para não cair em... Sabe de quem é essa fala? De Jesus. Ele está antecipando os fatos, dizendo: pode acontecer. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse mesmo assunto, ele diz: você que está de pé, cuidado para que não... No Salmo 37, o salmista diz: mesmo se eu cair e descer ao monturo, lá o Senhor meu Deus estenderá as mãos e me colocará de pé. O problema nunca foi cair, porque todo mundo peca. Já preguei isso aqui, irmãos. Salmo 51, 5: em pecado a minha mãe me concebeu, em pecado fui gerado, em pecado a minha existência. Romanos 3, 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes 7, 20: não existe um homem justo sobre a face da terra que faça o bem e não peque. Todo mundo aqui peca. Mas o que nos torna diferente é quando temos coragem de nos levantar e nos colocar de pé, irmãos. Esse homem resolveu levantar, e quando ele entra dentro da casa de Judas, depois de 3 dias, estou cortando a mensagem aqui, irmãos, porque o relógio não para de rodar. Falaram que eu tenho até 10h30 da noite, é isso mesmo? Tem até que horas? Alguém fala aí para mim, para poder... em 9 horas já é.
Então vamos embora começar a pregar, porque agora começa a nossa ministração. Quando ele está dentro da casa de Ananias, ele recebe Ananias, e Ananias vai dizer para ele: eu vim aqui por um motivo. Estou pregando para o Ananias dessa geração. Você está me ouvindo? Quando ele entra dentro da casa de Ananias, entra dentro da casa de Judas, Ananias vai dizer para a igreja Saulo, que vai se tornar a igreja Paulo, a igreja que andava presa no passado, que vai se tornar a igreja futura. O Ananias dessa geração vai mudar a transição desse estado, desse país, desse planeta. O Ananias dessa geração, quando estender as mãos, vai mudar toda a circunstância, será um apontador de destino. O Ananias dessa geração em Betel será um puxador de fila, um portador de milagres. O Ananias dessa geração será um apontador de destino. E eu estou falando para você, Ananias, que ergueu a mão na direção dele e disse: eu estou aqui para que você tenha visão e seja cheio do Espírito de Deus. Importância de andar nos dons do Espírito, meu Deus, acho bom até fechar. Os dons do Espírito são os sentidos da igreja. Uma igreja que não anda debaixo da plenitude dos dons do Espírito é uma igreja sem sentidos. Imagine uma criança que não consegue ver. Imagine uma criança que não consegue falar. Imagine uma criança que não consegue ouvir. Imagine uma criança que não consegue andar. Imagine uma criança que não consegue sentir cheiro. Imagine uma criança que não consegue sentir tato, presença de ninguém. Assim é uma igreja sem os dons de Deus. Já mostro para vocês. Joel no capítulo 2 diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, verso 28. E então servos e servas profetizarão, anciões sonharão e os jovens terão visões. Igreja visionária é a igreja que investe em juventude, amigo. Salmo 101 diz que vou fazer o orvalho. Jovens, vós sois como o orvalho que brota da terra e traz a vida. 1 João 2: jovens, eu tenho vos escrito porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês e vocês têm vencido o maligno. Igreja visionária é a igreja que investe em juventude, porque juventude, quando falamos de visão, estamos falando de futuro. Sem esses dons ficaremos presos no passado. Precisamos ter visão. Uma igreja que não anda segundo os dons é uma igreja limitada, uma igreja que se arrasta, uma igreja cega, uma igreja que não consegue ver um palmo na sua direção. É como está escrito lá em Marcos, no capítulo 8, verso 24: vê árvores como homens e homens como árvores, porque não tem visão. Agora, pasmem vocês, Jesus já ministrou o milagre. Acompanhe o texto. Jesus entra em Betfagé, pega o menino, tira para fora, cospe na cara dele e pergunta: o que é que você está vendo? E o menino diz: recuperei a visão. Então Jesus pergunta: e aí, o que é que você está vendo? E o rapaz diz: eu estou vendo homens como árvores e árvores como homens. Jesus fez ou não fez milagre na vida dele? Fez. Mas Deus não faz um milagre incompleto. Aquele que começou haverá de aperfeiçoar a sua obra na sua vida. E Ele restaura por completo. E Jesus diz: não, eu não quero que você tenha uma visão turva. Levante essa cabeça para o alto, Jesus diz. Jesus raspa a garganta, dá mais uma cusparada forte na cara dele e diz: então agora receba a visão. E a Bíblia diz, quando Jesus perguntou para ele: e agora? Ele diz: agora eu estou vendo árvore como árvore e homem como homem. Aí eu aprendo algo magnífico. O dom de Deus vem do alto, irmão. A visão do eterno vem do alto, não vem da terra. Centralize o seu rosto para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. Pare de andar por alta ajuda e comece a viver da ajuda do alto. Queria pregar sobre isso aqui. Só isso aqui dá uma pregação tremenda. Segundo, uma igreja que não tem os dons do Espírito não consegue ouvir, é surda.
e por isso não consegue se relacionar bem, se isola, e Provérbios diz que aquele que se isola insurge contra Deus. Mas glória a Jesus que nós andamos debaixo dos dons e sobre a plenitude, diga amém, e temos relacionamentos estabilizados. Depois você leia Provérbios 24:6, Eclesiastes 5:1, Isaías 1:19, e você vai entender o que o bispo está falando. Precisamos saber ouvir, porque somente uma igreja que ouve é uma igreja que está andando debaixo dos dons. Terceiro, para acelerar aqui, uma igreja que não tem os dons do Espírito é uma igreja sem olfato, não consegue sentir nenhum pecado que está dentro dela, e tudo se torna normal. Quando tudo ficar normal dentro da igreja, é porque os dons já se esvaíram, e você não está conseguindo sentir o cheiro da podridão do pecado. Palavra maravilhosa, dá uma glória a Deus aí, por favor. Uma igreja sem os dons espirituais não tem paladar, não tem, come qualquer coisa que vem daqui de cima está bebendo, qualquer coisa que vem aqui, qualquer historinha que conta aqui em cima, dá glória a Deus, sapateia, até entra no mistério. Mas igreja que tem os dons do Espírito, meu irmão, se não for pão, ela rejeita, não entra nem aqui e nem aqui, tem que ser pão. 2 Reis, no capítulo 4, o profeta chega na casa, na igreja, vai pregar e fala assim: vamos tomar um caldinho. Vai lá, pega a colicitígena, aquela erva cheirosa, aquele trem gostoso, mexe na panela, coloca sazão, coloca amor, né? E tome sazão, e vamos contar uma historinha. Que coisa linda, porque passamos por isso, meu Deus, eu preciso ser tratado. Não, minha irmã, tem que pegar no colo, tem que passar a mão, tem que passar uma pomadinha, vamos ajudar, vamos fazer isso assim, vamos fazer isso assado. E então, morreu um, morreu dois, morreu três, e alguém gritou: morte na panela, porque aqui em cima não é lugar de caldo, aqui em cima não é lugar de historinha, aqui em cima tem que sair pão, e pão vivo que desceu do céu. Igrejas cheias de gente vazias de Deus, é o que temos aí para fora. Igrejas lotadas de carne e pouco do Espírito Santo. Não se prega mais sobre cruz, não se prega mais contra o pecado, não fala mais dos desavergonhamentos das ovelhas, engole tudo para favorecer, porque se eu depender disso, irmão, eu não terei rebanho. Os níveis de palavras são, o que eu estou pregando aqui, eu já preguei na minha igreja, um pouquinho mais forte, sabe? Um pouquinho mais contundente. Na igreja que o Senhor confiou em minhas mãos, que ela não é minha, também ela é de Deus. Quem deu foi Deus, e Deus haverá de cuidar, diga amém. Mas uma igreja que não anda segundo os dons do Espírito, meu irmão, é uma igreja que não tem tato, não tem relacionamento. Os dons do Espírito se dividem em 3 classes, só peço mais 10 minutos e eu termino. Os dons do Espírito se dividem em 3 classes: dons para o serviço, Romanos 12, dons para o ministério, Efésios 4, dons para o sobrenatural, 1 Coríntios 12. Nessas 3 classes de dons nós vamos encontrar um grupo de 27 dons. O apóstolo Paulo vai nos orientar em 3 textos a procurarmos o melhor dom. Corremos 2 riscos interessantes. O primeiro, se nós não usarmos os dons da forma correta, a Bíblia diz que nós iremos para o inferno. A Bíblia diz lá em Mateus no capítulo 25 que ele vai dar os talentos, vai dar 1 talento a um, 2 talentos a outro, 5 talentos a outro, mas no grande dia ele vai vir e vai requerer da mão de cada um aquilo que ele te deu. Deus te deu o dom, se você enterrar, você vai ter que dar conta. Enterra, vai. Deus te chamou para ser profeta, você fica engolindo a palavra. Deus te chamou para ministrar na dança, você fica guardando os pés. Deus te chamou para servir no altar, você fica correndo lá fora. Olha o que Deus te deu, Ele vai cobrar das suas mãos. Segundo risco: o primeiro é não usar, o segundo é usar errado. Está lá em Mateus 7,
naquele grande dia, quando os portais celestiais se abriram, então foram chamados nomes, entraram aqueles que estavam rolados no livro da vida, os portais celestiais fecharam, um monte de crente correu até o portal e gritou: nós não pregamos no teu nome, não profetizamos, dom de profetizar, não fizemos maravilha, dom de maravilha, não curamos, dom de cura. Por que o Senhor não deixou nós entrarmos? Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o lugar que está reservado para Satanás e seus demônios, não vos conheço. Está usando o dom para ganhar ibope no Instagram, né? Está usando o dom para ganhar fama no Facebook, né? Está usando o dom para fazer média no WhatsApp, né? Não vai entrar. É 2 riscos. Então, bispo, como é que eu faço? Se eu não uso, dá ruim. Se eu uso errado, dá ruim. E tem que usar, diga amém, da forma correta. Os dons só têm efetividade quando está na plenitude do Espírito. E aqui é interessante, porque você precisa saber diferenciar batismo com o Espírito, plenitude do Espírito, os dons do Espírito e fruto do Espírito. Para mim é muito simples, porque lidamos com isso todos os dias, mas você também precisa diferenciar. É como se os dons fossem a ferramenta e a plenitude fosse a técnica. Se você, vamos colocar aqui, para você entender melhor, o dom seria o dinheiro, a técnica seria o bispo. Não ia dar certo, porque o bispo não sabe mexer com dinheiro. Você coloca dinheiro na mão do bispo, o bispo dá para os outros. Ao contrário, se você colocar dinheiro na mão da bispa, ela faz o trem render. Os dons é a ferramenta, o desenvolvimento, a plenitude é a técnica. Se você não tem plenitude do Espírito Santo, a ferramenta na sua mão, você pode se machucar com ela. Mas o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... E os dons têm propósito. Efésios capítulo 4, verso 8 ao verso 12: pelo que está escrito, subindo aos céus, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para o crescimento e edificação da igreja. Dom não é para tirar foto, dom não é para fazer média. Dons que Deus nos deu tem um propósito: aperfeiçoamento desse povo, crescimento deste povo e ministério superabundante edificado, diga amém. Encerrando, Juízes capítulo 9, 7 a 15. O texto aí nos fala de algumas pessoas: Jotão, filho de Gideão, Jerubaal, Elimeleque, filho do mesmo, e 70 irmãos. Elimeleque queria ser rei, e então Elimeleque pegou e matou os seus irmãos. Só que era muita gente para matar, e matou. Quando pensou que não, Elimeleque percebeu que não tinha, que já tinha matado tudo na cabeça dele, mas sobrou um. Diga aos seus: Deus guarda. Sobrou Jotão. Elimeleque vai fazer a festa de posse do reino. Para ele assumir o reinado, ele matou 70 irmãos. Só que ele esqueceu de um. Quando ele chega lá embaixo, está fazendo churrasco, está com coroa na cabeça, Jotão aparece no alto monte. E Jotão conta uma história, um prólogo, uma parábola que eu quero contar ao seu coração. Ele diz: ó Israel, as árvores daqui estão procurando um rei, e as árvores correram na oliveira. Não está na ordem, irmão, eu também nem li o texto, só vem na mente. E disseram: oliveira, você que tem derramado do seu azeite, unção, reina sobre nós. E a oliveira disse: eu não vou reinar sobre vocês, porque o meu propósito é ungir reis. As árvores correram para a videira e disseram: videira, parreira de uva, reina sobre nós.
A videira disse: não, o meu propósito é encher o cálice dos nobres. Então as árvores correram para a figueira, doçura e cura, e disseram: figueira, reina sobre nós. A figueira: onde que eu vou reinar sobre poucas árvores? Então as árvores correram para o espinheiro, e o espinheiro abraçou as árvores e reinou sobre elas. Quando nós negligenciamos a nossa unção dentro de casa e os dons, o espinheiro reina na nossa casa. Quando nós negligenciamos a unção de alegria, a unção de cura, a unção de vida, os dons que Deus nos deu, o espinheiro reina dentro do nosso trabalho. Quando nós negligenciamos a graça e a unção do vinho novo que o bom Deus colocou sobre nossas vidas, o espinheiro reina dentro da igreja e dentro da cidade. Mas eu quero dar uma palavra aqui, uma palavra na direção do espinheiro. Espinheiro, tu pode juntar as suas malas e sair da casa dessas pessoas, do trabalho dessas pessoas, da vida dessas pessoas, desta igreja e dessa cidade, porque aqui esse povo vai usar os dons de Deus. Tem alguém que recebe? Cata em cima, traz ao peito, faz barulho. Tempo de Deus para nossas vidas. Alguém entendeu a mensagem? Uma horinha, um pouquinho. Vou parar aqui. Só tem um jeito de receber do Espírito Santo. João, capítulo 1, verso 11 e verso 12. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 3. Se não nascer de novo da água e do Espírito, não tem como experimentar a salvação. Nessa noite, no nosso meio, tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus para um novo tempo diante do altar? Alguém que gostaria de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador? Eu não tenho tempo para insistir com você, por isso o Espírito Santo já está te constrangendo. Decida logo, só levante a sua mão aí, que daqui mesmo eu vou orar por você. Amém. Tem alguém? Eu vou entender que todo mundo aqui é convertido. Tem alguém que gostaria de renovar a sua aliança com Deus? Amém. Aplauda o Senhor pela vida da irmã. Tem mais alguém que gostaria de renovar a sua aliança com Deus? Vou fazer aquela oração. Eu aprendi com o Senhor, vou fazer, para ficar em paz. Só que eu queria ver daqui de cima, porque depois eu quero orar com você em particular, no meu eu. Tem mais alguém que gostaria de renovar a sua aliança com Deus? Fique de pé. Coloque a sua mão direita no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que naquele dia, quando o livro se abrir, eu ouça a sua voz na minha direção, dizendo: vinde a mim, bendito de meu Pai, para o reino eterno. Senhor, eu restauro a minha aliança com o Senhor nesta noite, para um novo tempo de plenitude do Santo Espírito. Quem fez esta oração pela primeira vez, levante a sua mão, quero te ver. Amém. Quem fez essa oração pela segunda vez? E todos vocês que querem, venham aqui à frente que eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida, daquilo que Deus tem sobre a minha. Vamos adorar ao Senhor juntos. Mãe, uma consolidadora, por favor. Olha que essa princesa do Eterno aqui fazendo favor. Senão eu vou chamar a minha, hein? Aleluia. Aí, você veio e perdeu a bênção. Venham todos aqui na frente, quero orar com vocês.
levantar, porque eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, para um novo tempo na vida dela. Que o nome dela hoje seja escrito com o sangue do Cordeiro, e ela experimente, Pai, um renovo, vida nova, e todas as coisas sejam apagadas, como diz Isaías 43.